dia, pessoal. Hoje é dia 17 de abril, sexta-feira, e a gente está iniciando mais uma reunião matinal. A gente vai falar um pouco dos destaques aqui no Brasil, lá fora, falar um pouco de índice e dólar, comentar de empresas e também fluxo aqui na casa. Começando aqui com os destaques Brasil, destaque para o IPCA agora. IPCA 15 saiu hoje de manhã, referente a abril, levemente acima do esperado. A gente teve um aumento de 1,07% no mês contra mês. O esperado era 1,02%. Esse foi o maior aumento para o mês de abril desde 2003. No acumulado 12 meses, a gente teve uma alta de 8,22%. O esperado era 8,17%. Então, continua acelerando aí esse IPCA acumulado 12 meses. E esse é o maior nível desde 2004. O destaque aqui na alta fica para o grupo de habitação, tá? Que cresceu 3,66% e foi, de fato, a maior variação. Indo para a parte política, que a gente teve algumas notícias de que técnicos e alguns ministros do TCU já pensam em recomendar ao Congresso aí a rejeição das contas da Dilma. A razão é, obviamente, o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A gente já está vendo essa conversa há algum tempo. Eles estão querendo, o TCU está querendo pegar um pouco mais de esclarecimentos com Manteiga, Arno, enfim, até Tombini. Mas, de novo, isso aí seria um fato inédito se, de fato, eles barrassem aí as contas da Dilma. Fato inédito no TCU. A gente vai ficar ligado ali nos próximos passos e desenrolar dessa questão. Em paralelo, a nossa presidente Dilma, ela se esforça ainda, continua se esforçando para melhorar a comunicação e alinhamento com o PMDB. Ontem, ela convidou o Eduardo Cunha para uma janta no Palácio da Alvorada para falar um pouco de lei da terceirização, enfim, e de mais assuntos, mas ela ainda continua nesse esforço de alinhamento. Para finalizar, só vale a gente ficar atento com o Levi e o Tombini, com informações ali de Washington, com alguma informação adicional nos discursos deles ao longo do dia, tá? Indo para a parte internacional, a gente tem a Europa em queda. Preocupação aqui fica com a Grécia, né? A gente já tem aí alguns dias a gente não tem, na verdade, evolução ali na questão das dívidas da Grécia com seus credores, então está aumentando cada vez mais o pessimismo e refletindo isso em preço. Então, bolsas na Europa caindo, nos Estados Unidos na mesma toada, ainda com esse pessimismo, mas o pessoal aí vai ficar um pouco mais de olho nos dados de CPI lá nos Estados Unidos. Então, esses foram os destaques de Brasil e internacional. Agora vou passar para o Danilo para falar um pouco de índice dólar. Bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia, XP. Bom que o nosso mercado aqui refletindo as bolsas mundiais, tá? O índice futuro tá trabalhando com queda de aproximadamente 0,8%. Vale a pena a gente ficar de olho e atentos que o mercado está testando uma importante região de suporte, ok? Ontem o índice futuro, tanto o índice futuro quanto o dólar futuro tiveram movimentos neutros, tá? Porém levemente no campo negativo. O índice futuro fechou com queda de 0,36%. Fechou cotado a 55.700 pontos. Já em relação ao dólar, pessoal, hoje o dólar já trabalha com uma movimentação bem forte, bem importante, superando aí a casa de 1% de valorização no início dessa sexta-feira. O dólar ontem teve uma movimentação de queda, fechou cotado a 0,31%, fechou às 3.035 pontos. Já também aproveitando aqui falando sobre mercado, vou passar aqui para commodity, falar sobre minério de ferro. O minério de ferro teve uma valorização de 2,31%, cotado a $50,93. Atentos que as ações da Vale ela pode ter uma movimentação levemente positiva no pregão de hoje. Já em relação aos estrangeiros, os estrangeiros no índice futuro ontem ficaram net vendedores em 13.680 contratos, seguem com um saldo comprador acumulado de 80.592 contratos. No mês, eles ainda seguem compradores em 12.800 contratos aproximadamente. Já em relação ao dólar, eles ficaram net compradores ontem em 9.994 contratos, seguem com saldo comprador de 185.923 contratos. Nossa área técnica, a nossa área de análise por meio técnico, tá, pessoal? Nós estamos monitorando alguns papéis. Então vamos ficar de olho aí nas ações da Ambev, Natura, BIF, que é Minerva, e as ações da JBS, tá, pessoal?
todas elas aí testando região importante de suporte, podemos ter algum repique. Ontem a nossa área de análise por meio técnico, nós demos um call de compra em Natura. Então atentos para esses 4 papéis que eles podem desempenhar uma movimentação positiva para esse pregão. Desejo a todos uma excelente semana, uma excelente sexta-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo, pelas informações. Agora eu vou passar aqui para a parte de empresas. Petrobras, obviamente, continua no radar. A gente tem ontem, o papel teve uma forte queda, muito por conta da questão dos dividendos, né? Todo mundo já se fala, na verdade já se falava sobre essa questão do não pagamento de dividendos. O pessoal, o CFO já tinha comentado isso, mas ontem a gente teve um pouco mais de confirmação nesse sentido e de fato a Petro não deve pagar dividendos frente a todo esse rombo que deve sair no dia 22 agora de abril, mas o que importa aqui é essa notícia de hoje, a Petro comentando sobre aquele empréstimo chinês de 3,5 bi de dólares. De acordo com fontes, ela deve fazer esse pagamento via fornecimento de petróleo. Lembrando que em 2009 eles fecharam um acordo muito parecido com a China e também foi feito esse pagamento via fornecimento de petróleo. O acordo foi feito em 2009 e o montante era de cerca de 10 bi de dólares, então vamos ficar de olho como que vai ser. A gente não tem maiores detalhes sobre isso, mas vale ficar de olho. Então também todo mundo esperando ali o balanço do dia 22 depois do mercado, para entender um pouco mais o que vai ser rombo, alavancagem e também abrir espaço para captação ou até não disparar aí a antecipação de dívida da Petrobras. Tá passando aqui para a CCR, a empresa divulgou que deve cobrar o eixo suspenso de caminhão vazio aqui em São Paulo, mas nas demais praças ela deve parar de cobrar por conta da lei do caminhoneiro, que está sendo bem discutida aí. As empresas de concessões já entraram contra a NTT, porque isso aí causa uma redução de receita e, obviamente, aí está no contrato que deve ser feito o reequilíbrio econômico. Então, a NTT deve se pronunciar aí nos próximos dias, mas, de novo, foco ali para as concessões para ver se vem ou não esse reequilíbrio financeiro, tá? E para finalizar, aqui a gente tem Vale, hoje tem reunião do Conselho de Administração para eleger ou falar um pouco dos nomes dos novos conselheiros no Conselho de Administração e falar de demais assuntos, mas a gente vai ver se ao longo do dia a gente tem mais informações sobre esse conselho que está sendo formado na Vale, tá? Então na parte de empresas foi isso, eu vou passar agora para o Caio Toledo para falar um pouco de commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim, bom dia, XP. Vamos lá, pessoal, fazer um giro aqui dentro das commodities. Nada muito relevante nessa sexta-feira, apenas temos o milho ali tentando algo de recompras ali naquele maio. Pessoal, isso acontece principalmente dada a diferença entre o indicador e a BMF, tá? Então, alguns players, ontem o indicador caiu só 0,06 centavos, então alguns players já estão recomprando maio e rolando suas posições para o setembro. O que é a rolagem de posição para setembro? Estão comprando, estão vendidos no maio, então eles recompram o maio e vendem o setembro, tá? Setembro nós temos uma operação no setembro e ele está pelo menos até agora indo contra o nosso trade. Vamos ficar atentos ali na região de 27,60, tá? Eu acho que quem não está vendido ainda, espere aquele ponto, e quem está, nós temos um stop ali na casa de 27,60. Vamos observar o mercado caso chegue nesse ponto. Dos campos ainda são poucas informações, nós temos ainda aquele mesmo quadro em plantio de safra indo muito bem, lá fora a área projetada de milho também muito bem, e chuvas lá fora também indo bem. O único agora que nós tivemos hoje, né, pelo menos esse dólar subindo acaba, querendo ou não, atrapalhando um pouco o nosso trade no milho setembro, mas também tem um cruzamento de médias móveis e o mercado acabou indo de forma mais técnica pela manhã até o momento, tá bom? No café, nada muito relevante, só tivemos antes de ontem os estoques de café verde nos Estados Unidos vindo abaixo do esperado, isso fez com que o mercado puxasse, tá? E hoje o mercado está devolvendo, tá? Eu estou pegando um pivô de 15 minutos lá em Nova York, estamos vendidos a 175 aqui na BMF. Nós estamos dentro de um canal de alta no café aqui, mas como lá fora tem respeitado muito Ws e Ms, então eu estou tradando esse W ou esse M, tá? Vamos ficar atentos apenas à superação de 181, eu acho que o mercado aí pegou força, deve ir rumo àquele 210 que havíamos conversado tempos atrás. Por último, no boi gordo, ainda aquele mesmo cenário, oferta restrita, demanda fraca interna, demanda externa ainda pedalando. Então estamos nesse mesmo cenário. O boi
olhando os mapas de chuvas, maio pode ser um mês chuvoso, então nós podemos ter uma restrição de oferta ainda no mês de maio. Alguns players já estão tradando isso. Nós podemos ver o maio trabalhando acima de 151,30. Trades no boi gordo acima de 151,40. Vou esperar algo no diário, porque subiu, lateralizou, rompeu, compra. Esse é o nosso trade, essa é a nossa estratégia. Então, se vier algo desse tipo, entraremos comprando o boi gordo. Então, por enquanto é só isso. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Kim. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Agora eu vou finalizar com a parte de fluxo aqui na casa. Os locais terminaram net vendidos em 32 milhões de reais. Destaque na compra para Petro, BVMF, Iguatemi, Multi e Qualicorp. Destaque na venda para Petro, Pecar, BBAS, Fibra e BBSE. Os estrangeiros terminaram net comprados em 31 milhões de reais. Destaque na compra para Pecar, Vale, Itube, Timp e UGPA. Destaque na venda para PSSA, Vivit, Petro e Embraer, tá? Esses foram os destaques de fluxo aqui na casa. Passando para a parte de BTC, destaque da nossa mesa fica para BRPR, PDGR, Vivit, Lojas Renner, CSN, Natura, Pecar e Petro. E ainda a gente tem a questão de Vale, com a demanda bastante forte para a parte de BTC, tá? Então esses foram os destaques da nossa reunião matinal. A gente hoje tem às 11h30 o UFC, então a gente se vê daqui a pouco. Até mais e bom dia a todos.